Primeiro eu vou contar a minha experiência, né? E como que eu tive esse insight. O que é esse insight, né? Uma ideia ali, uma ideia nova. Eu participei na semana passada de uma parte cirúrgica, acompanhando ali a parte de perfusão, que os biomédicos eles podem se especializar em perfusão. É uma área muito linda. Depois nós vamos... Joyce, Michele, bem-vinda! Depois nós vamos conversar ainda, ter um bate-papo a respeito de perfusionismo, né? Inclusive hoje é o dia do perfusionista. O Dr. Jeff ainda não chegou por aqui, mas ele sim, né? Eu falo que ele é o rei da perfusão. Mas o que acontece? Ali na perfusão, a gente tinha uma pessoa, um senhor, que eu tive o contato ali de ir lá, conhecer ele antes, e coincidentemente eu ainda tive um encontro com a esposa dele antes, sem saber que era a esposa do paciente que a gente ia estar atendendo. E aí ela contou um pouquinho, né, sobre a filha, e de repente eu falei, nossa, é o mesmo paciente. Lorena, bem-vinda. E aí já criou aquele vínculo, né? Pra quem me conhece sabe que, assim, né, eu tenho que lutar pra ter a razão ali dominando pelo menos uns 50%, porque a emoção toma conta. E o que acontece? Já conheci ali o paciente e aí ele já começou a chorar. Era um senhor de 60 anos, mas com aparência muito boa, mas por fora. Porque por dentro ele tinha um coração que ele poderia ali vir a falecer a qualquer momento. E aí o que acontece? Quando foi para fazer a cirurgia, quando vai fazer a cirurgia no coração, não tem como fazer a cirurgia cardíaca com esse coração em funcionamento. Aí que entra a parte da perfusão. Então a perfusão é uma máquina que vai pegar todo aquele sangue e aí o paciente está basicamente meio que morto, vamos dizer assim. O coração dele está sem funcionar, está sem bater, está sendo alimentado por máquinas, que tem que ter todo aquele controle, né, que é algo muito complexo, muito complexo. E o coração dele ficou parado ali por mais ou menos 1h35. Gente, sem funcionar. Então a gente estava ali cuidando do coração dele de forma artificial. Tinha ali um pedaço representando o coração. Tinha ali um outro pedaço da máquina ali representando pulmão e rim. Que é tudo junto, né? Coração, pulmão e rim. E uma coisa incrível, sabe, assim, e o coração dele estava parado. E o Dr. Jeff, ele me deu a oportunidade de fazer com que eu parasse aquele coração. E aí uma máquina, parou o coração. O coração parou literalmente. E aí começa todo um processo. Resumindo, depois esse coração volta a funcionar. A gente vai mandando novamente oxigênio, sangue, né? Tudo aquele que o coração precisa para poder voltar aquele pulmão a funcionar, fazer ali o transporte, o rim filtrar. E a pessoa ficou super bem. Mas, o que eu pensei? Eu pensei sobre essa pausa, sabe? Eu assim, levei para um lado muito louco. Pensei, gente, a gente parou o coração de uma pessoa para que ela vivesse. Inclusive, está super bem o paciente. Abriu ali de fora a fora, sabe? Com serra ali. E parou aquele coração para que conseguisse ter tempo de consertar. Porque ele em funcionamento não dava. É impossível. Era impossível que o cirurgião conseguisse executar o trabalho dele com o coração em funcionamento. Então, olha que loucura. Olha que loucura. E aí, na hora, eu pensei nisso. Eu falei, gente, olha,
é necessário dar uma pausa, sabe? E é isso que eu quis trazer, pegando, né, uma coisa real que eu vivi ali, e na hora eu só consegui pensar na live, que eu tinha que trazer isso pra vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem momentos que a gente precisa dar uma pausa. A gente precisa dar uma pausa para que dê tempo, dê condições para que haja a cura, para que haja a restauração. Muito forte, né, Bia? Muito forte. E sim, eu falo, eu fico arrepiando aqui, porque isso tava no meu coração na hora que eu saí de lá. E quanto é difícil, gente. Vamos falar a verdade. O mundo, a sociedade, ela nos permite dar pausa. Você passou por uma perca, não, bora, não, para de chorar, olha, a vida continua. Não, mas, não, sofrer pra quê? Não, ó, bola pra frente, a vida continua. E aí essa história de que a vida continua, você vai indo, mas você vai indo pedaços. Sabe, você vai indo em cacos. Aquele paciente, ele poderia continuar ali com aquele coração em funcionamento, mas com um mau funcionamento. E sem ter uma oportunidade de ver a filha dele ali de 4 anos crescer. Nossa, Ale, você falou uma coisa perfeita. Confundem pausa com fraqueza. Exatamente. Isso. Exatamente isso. Aí o que acontece, Bia? A gente, o orgulho, né? O orgulho não nos deixa entender isso. Por quê? Porque dá a impressão de que a gente é vulnerável. E nós não temos noção do quanto mostrar a nossa vulnerabilidade nos traz forte e nos traz cura. Se aquele paciente não tivesse tido nenhum tipo de sintoma, se ele tivesse encarado aquilo ali, não, eu tô com fraqueza, não, nossa, eu tô com falta de ar, não tô conseguindo respirar, não, mas é frescura. Ele iria virar óbito. E sem necessidade. Os sonhos dele, né, tudo ali, o crescimento da filha, a convivência com a família, aquilo que ele ainda teria que conquistar, teria sido cortado simplesmente pelo fato de não ter mostrado a fraqueza. Isso é muito forte, tá? E na verdade não se chama fraqueza, se chama vulnerabilidade. Por quê? Quando nós temos a coragem de mostrar a nossa vulnerabilidade, nós nos tornamos extremamente fortes. Eu aprendi isso de piores formas possíveis, né? Como? Aí realmente você vai se tornando uma pessoa fraca, porque você vai indo só caco. Não, eu tô indo, mas é só o caco. Só o caco, você vai indo. Então tem um momento que você vai dar uma pausa. E ninguém sabe esse momento. É você que sabe. Sou eu que sei. Não tem como eu ir falar pra você, não tem como alguém que você ama, é você que sabe a sua vulnerabilidade. É você que sabe o momento que você tem que dar um stop. Peraí, eu preciso agora curar aqui esse coração. Eu preciso agora aqui, ó, ter uma cura de alma. Né? O que é a alma? O nosso corpo é formado por, né? Nós, seres humanos. Corpo, alma e espírito. O corpo é o físico. É claro que tudo anda junto. Porque se eu sinto dor, se eu não estou bem de saúde, eu estou triste, eu não estou bem. Então, anda junto. Mas a alma vamos dizer, doente, tem uma muito maior capacidade de trazer dor e morte
ao corpo físico do que vice-versa. Isso é tão sério, gente, tão sério, tão sério. Por quê? Vamos dar um exemplo. A nossa pele. A nossa pele, ela, se você não fala, ela grita tudo que você está sentindo. Então, às vezes, você vai ter ali um monte de acne que nunca cura, você vai ter dermatites, você vai ter... existe um problema de desidrose, que uma vez na minha vida eu já tive, que os dedos ficam todos no sangue, vocês pesquisam sobre essa doença. Melasma, atacado ou criar, ou às vezes problemas estomacais, intestinais. Então, dando alguns exemplos para você ver que quem gerou esses problemas? A alma, a dor, né? Vitiligo, né? Então, é um problema também, né? Crônico, que por menor que tenha a parte de estudo, é comprovado sim que tem a ver com a parte de estresse, né? E eu tenho uma pessoa dentro de casa, minha esposa que tem. Então, é totalmente visível. Eu mesmo tô com uma dermatite aqui de ansiedade, então a pele começa a descamar. Então, o nosso organismo, ele grita por essa pausa. O tempo dessa pausa vai depender. Às vezes você só precisa de uma pausa de 30 minutos. Você para ali, respira, né? Eu tenho uma pessoa que ela não tá aqui, mas depois ela pode ouvir, que eu admiro muito, que um dia eu conversando com ela, até emociono de falar, e ela falou pra mim assim: Daniele, você só precisa respirar. Lembra que você só precisa respirar para viver. E aí ela fazia comigo o teste. Respira. Você tá me ouvindo? Você tá me vendo? Você que tá aqui? Nós temos aqui agora 10 pessoas. Respira fundo. Gente, é só isso que a gente precisa. É só isso que a gente precisa. Quando o coração parar, não tá respirando. Precisa de um pulmão artificial, precisa de um rim artificial. Por quê? Porque você não deu uma pausa. Então dá a pausa. Sente, respira. Enquanto você estiver respirando, tá tudo certo. O mundo tá desabando. Tá tudo caindo. Para e respira. Lembra que você tem um pulmão que funciona, que gera oxigênio, que oxigena seu cérebro, nossas ideias, nossos pensamentos, que você para e tenta organizar, tenta ver, sabe, as coisas de uma outra forma, tenta se posicionar do lado de fora de você. Isso não é nada de espiritismo, não é nada disso não. É você realmente se olhar. Um dia eu conversando com uma pessoa, eu falei pra ela assim: escuta o que você tá falando. E aí, tipo, gente, peraí, o que eu tô falando? Às vezes a gente nem escuta nem o que a gente fala. Porque é muito mais fácil falar do que ouvir, né? Mas tem a brincadeirinha, Deus nos deu 2 ouvidos, que a gente tem que ouvir mais do que falar. Mas a gente sempre quer falar mais, principalmente a mulher. E a mulher, ela é muito cobrada, né? Ela é muito cobrada. Quem tá aqui, nós estamos no mês das mães, quem tá aqui e tem filho, sabe o quanto a sociedade nos cobra. Se seu filho está bem, você não fez mais do que sua obrigação. Se seu filho tirou nota baixa na escola, nossa, mas não tem mamãe presente? Ah, mas também, né? Não trabalha fora. Ou o contrário, nossa, mas você fica o dia inteiro dentro de casa e não dá conta de olhar o menino? É difícil, gente. É difícil. Só porque eu aprendi uma coisa. Não me importa mais o que as pessoas estão achando de mim. Eu estar aqui com você hoje, nessa segunda-feira, e é tão interessante que vira uma rotina, né? Vira um hábito. Então, pra mim, isso aqui hoje é extremamente normal.
A primeira vez que eu fiz, eu ficava pensando, gente, mas o que as pessoas vão achar? Gente, mas se não tiver ninguém para me ouvir hoje, eu tenho certeza que se eu tenho 12 pessoas aqui, são 12 pessoas que precisam me ouvir. E eu não tô nem aí. Não estou nem aí. Você vê alguma pessoa famosa preocupada com o que as pessoas estão falando a respeito dela? A não ser que seja para dar audiência, né? Você acha lá na postagem do Luciano Huck com a Madonna? Vai lá nos comentários. Acabou com eles. Falou de conselho tutelar. Ele fez alguma postagem, alguma coisa? Se fizer, ele não tá nem aí. A vida que segue. A vida segue. Você não pode parar. A pausa não é por causa do outro. Presta atenção. A pausa é por você. A pausa é por você. E às vezes vai ter que ser uma pausa que você vai ter que deixar o seu filho ali, sabe? Deixa com a sogra, com a mãe um pouquinho. Reflita, escute uma música. Gente, eu lembro quando eu tinha bebê, meu primeiro filho, eu não tinha tempo pra chorar, assim, sabe? Ele chorava tanto de cólica, e eu ficava sozinha ali com aquilo ali, e eu não tinha tempo pra poder chorar. Eu precisava de um momento pra mim poder chorar, só pra isso. E é isso, as pessoas não entendem. Fala, mas que frescura! Que frescura é essa? Pra que isso? Olha o tanto de gente sofrendo. Olha lá no Rio Grande do Sul. Não é assim? Tem gente que fica disputando quem é o mais pobre, disputando quem é o mais fracassado. Aí você já tá se sentindo a pior pessoa da vida. Não, mas que absurdo. Olha o tanto de gente sofrendo. Você tem que ser grato pelo que você é. Mas não é isso. A pausa não é para isso. A pausa é para que você reflita por você. Isso, as comparações. Gente, a comparação é o mal do século. As pessoas se matam por comparação. Vamos pensar num caso aí terrível. Graciane Barbosa, né? Pra mim é uma mulher podre, mas vamos pensar... Traiu ali, fez aquilo. Gente, e aí o outro tá traindo também. Eles estão preocupados com comparação, estão preocupados com escândalo. E nós aqui, né, vamos dizer assim, meros mortais, sem bilhões de dinheiro na conta, ou se alguém tiver aí, me conta, se tem 1 bilhão aí. O que vai acontecer? O que vai mudar na sua vida se você vier aqui no Instagram e falar uma palavra para poder ajudar alguém? Para ajudar você mesma? Fazer uma postagem? Tirar um momento? Passar um batom? O que vai mudar? O que as pessoas vão... O que vai mudar na sua vida a respeito do que as pessoas acham de você? Nada. Agora, pode mudar sim. Pode mudar se você pegar isso. Porque se você pegar isso, você não sai do lugar. Eu falo que eu tô uns 5 anos da minha vida atrasada. E as pessoas que andam comigo, eu tento de tudo fazer com que elas não façam o mesmo que eu fiz. De perder tanto tempo. Porque o meu maior erro sempre foi comparação. Sempre. E o que a pessoa vai achar de mim? O que vai achar de mim? Nossa, eu cortei o cabelo, o que vai achar de mim? Nossa, agora o povo vai achar que eu sou rica, o povo vai achar que eu sou pobre. Sempre foi isso, tá? A senhora falou, tento essa pausa, você consegue produzir melhor. Isso! É isso! Porque você tem a pausa, você reflete, e aí o cirurgião vai lá, né? E esse cirurgião é quem? É você mesma, tá? Deus vai ajudar? Deus ajuda. Mas é você. Deus também te deu cérebro para que você pense, te deu um caderninho para você anotar as suas ideias, né? Voltando lá na cirurgia,
Não foi Deus que foi lá e costurou a pessoa. Deus abençoou uma pessoa para poder fazer. Então tem coisas que somos nós que temos que fazer. Não é culpar Deus e o outro lado de tudo, não. É você. É você que tem que dar a pausa. É você que tem que identificar o momento da pausa, o momento do retorno. E se você pode dar a pausa naquele momento. Isso também é importante. Porque também se você der a pausa no momento errado, pode ser que a cirurgia não dê certo. Então nós temos pressa. Nós temos pressa. E eu precisava muito falar isso, sabe? Sobre essa pausa. Porque o que eu mais vejo, pessoas com síndrome de burnout, síndrome do pânico, ansiedade, crise de ansiedade, terrível. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Tento controlar o máximo que eu consigo. Mas a vida não para. A vida não para. Então o que você tem que fazer? Você para. Você para e não justifica a sua parada. Não justifica. É claro que você não vai abandonar emprego, não é nada disso que eu tô falando, vocês estão entendendo, né? É você parar ali, madrugada, acordar mais cedo, não sei, dormir mais tarde, se organiza e tem um momento para que você também organize o seu coração, as suas ideias, para que quando volte a circular o oxigênio, quando voltar tudo a funcionar, volte a funcionar muito mais perfeito do que estava antes. Sabe como que eu vi o coração daquele homem? O coração dele não cabia no peito. Era um coração inchado. Por quê? Porque a válvula não estava funcionando. E aí, quando a gente terminou, o cirurgião terminou a cirurgia, o coração dele estava pequenininho, bonitinho ali. Então, pensa, joga isso para nós. O coração está sobrecarregado. Sobrecarregado de mágoa, sobrecarregado de frustrações, sobrecarregado de, sabe, tanta puxada de tapete, de tanto problema, de tanta coisa ruim que acontece e não vai parar de acontecer. Não adianta você pensar que vai melhorar, que não vai. Quem tem que melhorar somos nós. O que tem que melhorar, o que tem que ser mudado é a forma que a gente se comporta diante das situações. Nós não mudamos situações. Nós não vamos transformar lá o show da Madonna num show maravilhoso, não. Agora, como que eu me comporto em relação àquilo? Eu acho normal, eu acho comum, como que eu comporto? Eu me escandalizo? Como que é? Então, para finalizar, o que é a lição? Você vai pensar, antes, quem tá aqui comigo? Respira. Respira fundo. Quem tá respirando aí, fala pra mim. Olha, tanto que é bom, gente. Sabe? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu nunca vou esquecer isso. O dia que essa pessoa falou pra mim, Daniele, só lembra de respirar. O que você precisa pra viver? Aí às vezes a gente pensa, boa noite, Débora. Às vezes a gente pensa, o que eu preciso pra viver? Preciso de casa, de comida? Não. Você precisa só respirar. Enquanto você estiver respirando, seu coração tá funcionando. Tá tudo certo. É vida. Isso mesmo. Enche. E solta. Gente, quantas vezes a minha vida é tão corrida que eu falo, gente, eu tô respirando. E nós não estamos respirando mesmo. A gente não oxigena o cérebro. A gente, sabe, vira uma loucura. Muito simples. É tão simples, mas parece que assim, o orgulho... gente, tu acha que eu tô respirando? Sabe? Respira. Não, pra quê? Né? É igual você fazer teste no espelho. Olha pro espelho e fala que você é vitoriosa. Dá vergonha, só tá você ali e o espelho. Tenta fazer isso. Tenta você de manhã olhar pro espelho, só você. Respirar fundo e falar... Hoje o dia vai ser incrível. Hoje eu tô que tô. A Bia postou hoje, né? Eu vi
Você toda parte, você escreveu, né? Toda parte indo trabalhar. Eu achei incrível. Porque isso é libertador. Porque mostra que ela tá tá nem aí pra que a pessoa vai falar. Nossa, você viu lá? Patricinha. Sou patricinha mesmo, né? Sou cuidada, tem meu pai e minha mãe pra cuidar de mim. E tá tudo bem, se você não tem, o problema é seu, né? Se eu não tenho, o problema é meu, é o que você faz. O que eu tenho, você nunca vai ter, porque é único. Da mesma forma do que você tem, eu nunca vou ter, porque é único. Mesmo que seja a mesma casa, o mesmo carro, o mesmo trabalho, cada um tem seu jeitinho, cada um tem a sua forma de agir. Aí, tá vendo? Metida com os motoristas. Então, pensa a comparação. Aí o simples, né? A gente esquece do simples. A gente foca no grande. Mas aí tem que lembrar, ninguém tropeça em pedra grande. A pedra grande você vê, as pequenininhas não. Né? Você escorrega, você vai. Então, gente, eu tô me sentindo, ó, aliviada de falar isso com vocês. Eu tenho certeza que amanhã nosso dia vai ser melhor. Confesso que meu dia hoje foi bem pesado. Bem pesado. Então, Deus está compartilhando com vocês. E vocês sabem que o meu objetivo aqui não é fazer encenação. Meu objetivo aqui é fazer que vocês se sintam mulheres reais, né? Assim como eu sou, mulher real. Cheia de problemas, cheia de às vezes, crença limitante que a gente tem que lutar contra elas o tempo todo. Oi, amigo, eu queria que você chegasse mais cedo. Mas que bom que você passou pelo menos um pouquinho aqui. Então, eu quero muito que vocês treinem isso. Na semana passada a gente falou sobre honra, né? Então, não sei se vocês cumpriram o que a gente falou, mas essa semana, gente, a semana tá complicada, tá pesada, sabe? A gente sente o peso pelas coisas que aconteceram, sabe? Aquele show da Madonna ali foi uma coisa aterrorizante. A gente pensa muito nas crianças e como vai ser, né? Então, o mês das mães faz a gente refletir bastante. E você, mesmo que não tenha filho, né? Um dia você vai ter, ou que se não quiser ter, tem um sobrinho, tem alguém, alguma criança que faz parte do seu convívio. E que nível estamos indo, né? Então, vamos dar uma pausa até em relação a isso. Pausar, refletir, sabe? Sobre os nossos pensamentos. O que eu tenho normalizado? O que eu tenho normalizado da minha mente, sabe? O que eu tenho tido de propósito, de tudo, sabe? Reflita. Então, dê a pausa no momento certo. A tragédia do Rio Grande do Sul, coisas que nunca, né, foram vividas, quantas pessoas desempregadas, pessoas mortas. Então, assim, a gente tem, essa semana tá uma semana pesada. Então, estava, né? Bom, começou, mas não vai estar mais. Então, nós vamos nos revestir, sabe? A gente tem que pedir a Deus para poder nos guardar, nos ajudar, mas a gente tem que fazer nossa parte. Então, nossa parte é pausar. Para, reflete, sabe? Deixa no final do dia ali para você ouvir uma música que você gosta, sabe, ver alguma coisa que você acha interessante, algo engraçado que seja, ler uma palavra boa, para que, sabe, a angústia, tudo aquilo que vem para poder nos fazer sentir piores do que os outros, nos sentir, às vezes, diminuídos. Não, você não é, nós não somos. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu propósito, mas eu vou te falar uma coisa. O segredo está na pausa, tá? O segredo está na pausa correta. Você corre e pausa. Eu ainda estou na minha pausa em muitas situações ainda, tá? Então, assim, a pausa não é só em relação ao trabalho, em relação a pessoas. Peraí, será que aquela pessoa compensa muito eu viver com ela, conviver, sabe?
aquele trabalho? Será que compensa? Então, isso que a gente tem que refletir. A pausa é sobre tudo, tá? Então é isso. Espero que vocês respirem aí. Lembra que só precisa respirar, né? E a gente tem que agradecer a Deus. Porque isso, ó, como que não acredita em Deus? Como que algo do além vai fazer esse transporte de oxigênio, vai oxigenar todo o seu corpo, vai fazer com que tudo funcione tão bem. Essa bomba incrível do coração funcionando e mandando e recebendo e oxigenando, essa coisa linda que é, né? O organismo, o sistema circulatório, o seu corpo como um todo, uma máquina perfeita que só Deus poderia criar e Deus pode sustentar. Mas não esqueça, existem coisas que Deus não faz por nós. Existem coisas que nós temos que fazer. Não é culpa de Deus você ter feito ou você não ter feito. A responsabilidade é sua, tá? Então tome a sua responsabilidade, pede a Deus ajuda, sabedoria, para que você tenha o caminho certo. Mônica, muito bem, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, amém. Então, bom ânimo, tá difícil, tem aflição, tem, mas o que é o bom ânimo? Respira, vou conseguir, amanhã vai ser um dia melhor, tá? E eu quero amanhã que vocês mandem mensagem pra mim no direct, falando um pouquinho, sabe o que vocês acharam? Eu acho que hoje, pelo menos pra mim, foi a palavra assim que a gente fala que a palavra, antes de falar com você, fala comigo, né? Que essa é a palavra verdadeira. Então também falou muito comigo. E eu espero que tenha falado também muito com você, tá? Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Eu sempre quero fazer a live mais curtinha, mas acaba que eu falo mais um pouco. Vamos tentar chegar um pouquinho mais cedo, tá? Pra participar dela toda. Umas 9h05, 9h08 mais ou menos, a gente já inicia. Compartilha com as pessoas que eu vou estar sempre aqui. Amém, Fernanda. Palavra, né? Que a gente precisa desse ânimo. Amém. E compartilhe com as pessoas, né? E me pede a Deus para me dar cada vez mais sabedoria, para que eu cumpra o meu propósito de estar falando com vocês, de estar levando algo para abençoar a vida de vocês. Que esse é meu propósito, né? A estética é só uma estratégia, né? A minha função aqui é transformar vidas mesmo, é levar algo de melhor de dentro para fora, de fora para dentro, para vocês, certo? Mulheres lindas, reais. Sempre tem só meu marido aqui de homem, né? Então tá. Beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. E ó, não esquece. Respira. Tá? Tchau, tchau. Até mais. Amém, Lorena. Amém. Obrigada, viu? Fique com Deus. Até mais.